Pastor, e o que significa viver pela fé? O que significa viver pela fé? Porque parece um conceito muito abstrato. Eu não consigo entender, pastor, como é que é esse viver pela fé? A Bíblia fala sobre esse viver pela fé. Olha, meu irmão, hoje eu vou compartilhar com você a história, uma parábola que Jesus contou e que está registrada em Mateus 25. É a famosa parábola das 10 virgens. A palavra nos diz que existiam, nessa parábola, nessa história, que existiam 10 virgens que estavam preparadas para o casamento. Elas iam se casar com o noivo. Eu costumo dizer que elas iam se casar com o príncipe. E elas eram em número de 10. Quantos números elas eram? 10. Muito bem. E a palavra nos diz que elas se prepararam. Cada uma pegou o seu candeeiro, a sua cadeira. E 5 delas foram mais espertas que as outras 5. 5 delas pegaram e, além das candeias que elas já estavam carregando, elas trouxeram um pouquinho mais de óleo reservado. Olha só o que diz a palavra. As 10 virgens pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas. Repita, insensatas. E 5 eram prudentes. Repita, prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Dessa história nós podemos extrair muitas interpretações. Existe muita coisa que nós podemos aprender. Bastando ler até aqui, você já consegue entender algumas coisas a respeito do que Jesus queria falar para você. Todas elas estavam esperando pelo noivo ou pelo príncipe. O que é esse noivo? O que é o príncipe? Aí, se você for muito apegado à teologia, você vai dizer: é Jesus. Sim, meu irmão, mas vamos ser um pouco mais perspicazes. O que também nós podemos estar esperando? Talvez você esteja esperando a sua bênção. Talvez você esteja esperando o seu milagre. Talvez você esteja esperando a volta de Jesus. Talvez você esteja esperando que aquela pessoa que abandonou você, o seu esposo que abandonou você, ou a sua esposa que abandonou você, volte. Só que você cansou, porque você tem orado, e você tem buscado, e você tem feito a vontade do Senhor, mas a sua bênção não chega. A sua bênção não está chegando, e você fica cansado, você fica cansada de esperar a bênção chegar, porque está demorando, e nisso você adormece, e nisso de tão cansado, de tão cansada, você adormece. Você se cansa, porque nós estamos presos num tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O
ato de dormir significa fraquejar, desanimar. Agora preste atenção em uma coisa. A palavra diz que 5 delas eram imprudentes e 5 eram prudentes, mas todas dormiram. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que tanto aqueles que têm uma fé inabalável, como aqueles que têm uma fé só de oba-oba, que não consegue mexer nem um formigueiro daqui até ali, que tirar uma montanha de um lado para outro. Entenderam, né? Por causa da fé do grão de mostarda. Jesus falou que quem tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda ia mover montanhas. Tem gente que não tem a fé do tamanho nem para mover nem um formigueiro, que dirá as montanhas. Mas a verdade, meu irmão, é que todas elas cansaram. O que significa isso? Que chega um momento na nossa vida que a gente cansa. Chega um momento na nossa vida que a gente realmente se desespera e que a gente começa a se perguntar: meu Deus, o que está dando errado? O que está faltando eu fazer? Porque eu me dedico a Ti. Porque eu estou fazendo aquilo que o pastor disse que tem que fazer, eu estou na campanha. Eu agora comecei até a dar meu dízimo, já dei até 2 dízimos. E a bênção não chega, eu continuo sofrendo do mesmo jeito. A minha cura não chega. O Senhor não volta. O Senhor não muda a minha situação. As circunstâncias continuam contrárias a mim. E você cansa. A palavra diz que todas as 10 cansaram, tanto as prudentes como as nécias. O problema, meu irmão, não é você enfraquecer. O problema é você permanecer fraco. O problema não é o tropeço. O problema é o que você vai fazer depois do tropeço. Tropeçar pode ser inevitável, meu irmão, porque para você, de repente, você não viu aquela pedra. Mas o que vai definir a tua história não é o tropeço, é o que você vai fazer depois do tropeço. Você vai continuar lá deitado, ou você vai se levantar, e você vai se reerguer mais uma vez, e você vai prosseguir o caminho que você estava trilhando, aleluia. Um lapso pode se tornar um colapso apenas se você permitir.